Êxodo. A obra de Deus. Parte 6. No capítulo anterior, vimos um dos momentos mais marcantes das Escrituras, o encontro de Moisés com Deus no Monte Horebe, onde a sarça ardia sem se consumir. Nesse cenário sagrado, o Senhor revelou seu nome, Eu Sou, e reafirmou sua aliança com os patriarcas, garantindo que estaria com seu povo para libertá-lo do Egito e conduzi-lo a uma terra que mana leite e mel. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Ao prosseguir para o capítulo 4 de Êxodo, encontramos Moisés ainda relutante diante da grande tarefa. Deus, então, confirma seu chamado por meio de 3 sinais poderosos. Vamos ao conteúdo. Êxodo 4. Verso 1. Assustado com a grandiosidade da tarefa, Moisés, de forma meramente humana, começou a pensar nos problemas que teria de enfrentar. 4 do verso 2 ao 5. Deus fez com que a vara de Moisés, que era provavelmente um longo cajado de madeira com o bordão de pastor em uma das pontas, se transformasse em uma serpente, para assegurar-lhe seu poder e sua presença durante a missão a ele confiada. A vara. Porém Moisés tinha de aprender uma lição muito importante, tanto a respeito da vara como da mão que devia usá-la. Ele tinha que aprender, e o povo tinha de ser convencido. E ele disse, lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Versículo 5. Trata-se de um sinal profundamente significante. A vara tornou-se serpente e Moisés fugia dela assustado, mas, segundo ordem do Senhor, pegou-lhe pela cauda e tornou-se numa vara. Não há nada mais próprio do que esta figura para expressar a ideia do poder de Satanás voltado contra si mesmo, e deste fato encontramos numerosos exemplos nos meios que Deus usa. O próprio Moisés foi um exemplo notável. A serpente está inteiramente debaixo do poder de Cristo, e logo que chegar ao fim da sua insensata carreira, será lançada no lago de fogo, para ali receber os frutos da sua obra por toda a eternidade, a antiga serpente, o acusador e adversário. Apocalipse 12 versos 9 e 10, será eternamente aterrado com a vara do ungido de Deus. A mão leprosa. E disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no teu peito, e, tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse, torna a meter a tua mão no teu peito. E tornou a meter a sua mão no peito, depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. Versículos 6 e 7. A mão leprosa e a sua purificação representam o efeito moral do pecado e a maneira como o pecado foi tirado pela obra perfeita de Cristo. Posta no peito, a mão limpa tornou-se leprosa, e a mão leprosa, posta no peito, ficou limpa. A lepra é uma figura bem conhecida do pecado, e assim como o pecado entrou no mundo pelo primeiro homem, do mesmo modo foi tirado pelo segundo. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 1 Coríntios 15 verso 21. A degradação veio por um homem, e pelo homem a redenção, pelo homem veio a ofensa e pelo homem o perdão, pelo homem veio o pecado e pelo homem a justiça. A morte veio ao mundo por um homem, a morte foi abolida, e a vida, a justiça e a glória foram introduzidas na terra. Assim, a serpente será não só eternamente vencida e confundida, como todos os vestígios da sua obra abominável serão apagados e destruídos por meio do sacrifício expiatório daquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo. 1 João 3 verso 8. 4 versos 6 e 7. Novamente Deus demonstrou a Moisés seu poder ao fazer com que a mão deste ficasse leprosa. Depois, curou-a. O termo lepra na Bíblia designa uma série de doenças de pele, não apenas a hanseníase. 4 versos 8 e 9. O terceiro sinal de que Deus havia enviado Moisés ao faraó para que este libertasse os hebreus da escravidão egípcia, seria a transformação das águas do Nilo em sangue. Na verdade, esse sinal se constituiu a primeira praga que o Senhor enviou sobre o Egito. Êxodo 7 do verso 14 ao 25.
as águas transformadas em sangue. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal, e, se acontecer que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas, que tomarás do rio, tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Versículos 8 a 9. Esta é uma figura solene e muito expressiva da consequência de uma recusa em submeter-se ao testemunho divino. Este sinal só devia ser executado caso eles recusassem os outros 2. Em primeiro plano, se tratava de um sinal para Israel, e depois de uma praga para o Egito. 4 do verso 10 ao 12. Em sua grande paciência, Deus lembrou a Moisés que foi ele que criou a sua boca, quem dotou o ser humano com a capacidade da fala e projetou a personalidade de cada indivíduo de acordo com a sua sabedoria. Depois, o Senhor prometeu ensinar-lhe precisamente tudo o que deveria falar. A falta de eloquência. Então, disse Moisés ao Senhor, a Senhor: eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Versículo 10. Moisés já tinha manifestado a mesma posição em Êxodo 3 verso 11. Ou seja, esta questão reincidente manifestava algo para o qual devemos prestar bastante atenção. Que terrível lentidão! Nada senão a paciência infinita do Senhor poderia suportá-la. Evidentemente, quando Deus lhe disse, certamente eu serei contigo, dava-lhe a garantia infalível de que nada lhe faltaria de tudo que fosse necessário. Se fosse necessário uma língua eloquente, que devia Moisés fazer se não entregar o caso àquele que lhe havia dito eu sou? A eloquência, sabedoria, poder, energia, estavam encerrados nesse tesouro inesgotável. E disse-lhe o Senhor: quem fez boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Versículos 11 a 12. Observe Isaías 28 do verso 8 ao 13. O paradoxo dos lábios gaguejantes, e línguas estranhas proferindo palavras de juízo contra aqueles aos quais Deus havia dito: este é o descanso. Mas eles não atinaram para aquele que lhes falava nem para o que ele lhes falava. Graça profunda, adorável e incomparável. Como é própria de Deus. Não há ninguém que seja como o Senhor, nosso Deus, cuja graça paciente supera todas as nossas dificuldades e é suficientemente abundante para todas as nossas necessidades e fraquezas. O Senhor deveria fazer cessar para sempre todos os argumentos dos nossos corações carnais. Mas, ao raciocínio é difícil de derribar, e levanta-se de novo perturbando a nossa paz e desonrando aquele bendito Senhor que se apresenta às nossas almas em toda a plenitude da sua graça, a fim de que sejamos cheios dela, segundo as nossas necessidades. É bom recordarmos-nos que, quando temos o Senhor conosco, as nossas deficiências e fraquezas são uma ocasião para que Ele manifeste a sua graça e infinita paciência. Se Moisés tivesse recordado isto, a sua falta de eloquência não o teria perturbado. O apóstolo Paulo aprendeu a dizer, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então, sou forte. 2 Coríntios 12 versos 9 e 10. Esta é, sem dúvida, a linguagem de um que chegou a um alto grau na escola de Cristo. E a experiência de um homem que não se havia afligido por não possuir eloquência, porquanto havia encontrado, na graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, uma resposta a todas as suas necessidades, quaisquer que fossem. O conhecimento desta verdade deveria ter livrado Moisés da sua excessiva desconfiança e da timidez que o dominava. Depois de o Senhor, em sua misericórdia, lhe haver assegurado que estaria com a sua boca, ele deveria ficar tranquilo quanto à questão da eloquência. Aquele que fez a boca do homem podia, se houvesse necessidade disso, enchê-la da mais poderosa eloquência. Para a fé, isto é bem simples, porém o pobre coração incrédulo confia infinitamente mais numa língua eloquente do que em aquele que a criou. Este fato seria inexplicável se não conhecêssemos de que elemento se compõe o coração natural.
O coração natural não pode confiar em Deus, e esta é a causa do defeito humilhante de desconfiança no Deus vivo, que se manifesta até mesmo entre os filhos de Deus, quando eles se deixarem dominar, de algum modo, pela natureza humana. Por isso, no caso presente, Moisés hesita ainda. Ah, Senhor! Envia por mão daquele a quem tu has de enviar, versículo 13. Esta exclamação equivalia, com efeito, recusar o privilégio glorioso de ser o único mensageiro do Senhor ao Egito e a Israel. 4 versos 13 e 14. Neste momento, Moisés pôde vislumbrar um pouco da ira de Deus, palavras de Moisés em Salmos 90 verso 11. Apesar de Moisés ainda não saber, o Senhor já havia provido assistência para ele. Deus estava enviando Arão para se encontrar com Moisés, verso 27. 4 versos 15 e 16. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Da mesma forma que Moisés era um profeta, um porta-voz de Deus, Arão seria um profeta de Moisés, Êxodo 7 verso 1. O profeta tinha apenas uma tarefa, repassar precisamente a mensagem daquele que o enviou. Moisés seria Deus para Arão, porque o representaria para o irmão. Arão seria boca para Moisés, falaria o que o irmão tinha a dizer, exatamente como o Senhor revelara a Moisés. Obrigada por assistir até aqui, continuaremos a falar sobre o capítulo 4 de Êxodo, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.